are you today? E aí, como estão todos hoje? I'm teacher Cláudia Borges, sou a professora Cláudia Borges e hoje nós vamos estudar o seguinte assunto. Acompanha aqui comigo. Olha lá, gente, hoje é a nossa aula 12. Nessa aula, o objeto de conhecimento é escrita, organização em parágrafos ou tópicos com mediação do professor. O detalhamento, tópicos e subtópicos do texto, organização gráfica do texto, coerência e progressão temática do texto, finalidade e formato do texto, primeira versão do texto, monitoramento do texto, quando o aluno pensa sobre o que escreve e como escreve, marcas discursivas e elementos pronominais. Parece muita coisa, não? Mas quando vocês assistirem a aula, vocês vão entender rapidinho. Então, fiquem atentos e até daqui a pouquinho. Então, quero convidá-los a ler aqui junto comigo uma cartela que vai apresentar um pouco do que nós vamos ver nessa primeira parte da aula. Acompanhe aqui comigo. Então, olha só, gente. Nós vamos iniciar comentando sobre esse título aí, ó. Tipologia textual. Tipologia textual. E aí, o que nós temos? Os textos possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Relatar um acontecimento, ou descrever uma pessoa, defender ou apresentar uma ideia, ensinar a fazer algo. Então, eu gostaria que vocês anotassem, não é, essa definição sobre a tipologia textual. Vou ler novamente para que vocês possam ir ouvindo e anotando também. Então, aí está falando sobre o quê? Sobre tipologia textual, tipos de texto. Então, o que está dizendo aí sobre essa tipologia textual? Então, os textos possuem uma estrutura fixa e objetivos bem claros, bem definidos. Como, por exemplo, relatar um acontecimento, descrever uma pessoa, defender ou apresentar uma ideia, ensinar a fazer algo. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente já pode deixar claro e em mente qual é o objetivo que a gente quer com aquele texto. Queremos relatar um acontecimento, contar algo que aconteceu, contar algum fato. Queremos descrever uma pessoa, falar bem direitinho como é que ela é, quais são as suas características, se é alta, se é baixa, se é morena, né, se é mais branquinha. Queremos defender ou apresentar uma ideia, dizer, eu acredito nisso por causa disso, disso, disso. Isso também é um tipo de texto, porque o meu objetivo é defender a minha ideia, defender algo que eu acredito. O que mais? Ensinar a fazer algo. Lembra daqueles tutoriais de vídeo que vocês assistem por aí, não é? Ensinar a fazer algo também é um outro tipo de texto que você pode, né, aproveitar para escrever o que você quer fazer, né, dependendo do objetivo do seu texto. Então, o que é isso que eu acabei de falar? É tipologia textual, tipos de texto. O tipo de texto vai depender do seu objetivo em relação a esse texto. Então, toda vez que você sentar para escrever um tipo de texto, então você tem que saber qual é o seu objetivo com aquele texto. Se é algum desses que eu acabei de descrever para você. Tudo bem? Em inglês é a mesma coisa, gente. Tipos de texto, né, tem esses objetivos todos. E hoje a gente vai falar sobre um tipo de texto mais específico que vocês já estão acostumados a ver por aí. E a gente vai ver agora em inglês. Vamos dar uma olhadinha aqui na cartela. Olha só. E aí você tem uma imagem de um castelo, não é? Lá no fundo da imagem tem as montanhas perto dele, bem bonito. E aí ao lado tem uma palavra dizendo Once upon a time. E aí as reticências, né? Porque essa frase, ela continua. Então, o que está escrito aí? Once upon a time. Once upon a time. Eu acho que você já deve ter visto essa palavra em vários tipos de texto como esse em português. Vamos ver agora a tradução. Vocês já vão identificar que tipo de texto é.
Era uma vez. E aí, conseguiram identificar que tipo de texto é esse que começa com essa frase? Era uma vez. Once upon a time. Once upon a time. Isso mesmo. Com certeza vocês já viram essas histórias, né? Essas histórias antigas. Como, por exemplo, essa que aparece dessa imagem aí, né? De castelos, de princesas, né? De duendes, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho desse tipo de texto. Então, acompanha aqui comigo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos dar uma olhada. Olha só, é interessante que vocês anotem isso também, tá, gente? Vão anotando aí, eu vou fazer a leitura, depois eu leio de novo, para que vocês anotem com tranquilidade e a gente possa conversar, não é? Então, o uso da expressão de tempo once upon a time, que a gente acabou de ver aqui, né? Com aquela imagem do castelo, que significa era uma vez, e as reticências, não é? Então, essa expressão once upon a time mostra que a narrativa se trata de um texto atemporal. Então, essa narrativa, esse texto é um texto atemporal. Por quê? Pois, apesar de acontecer no passado, ele não tem indicação, não há indicação de quando exatamente a história aconteceu. Tudo bem? Então, por que ele é um texto atemporal? Ele comenta aqui, ó, que esse tipo de texto ele é atemporal, ou seja, não tem um tempo definido. Por quê? Pois apesar de acontecer no passado, não há uma indicação de quando exatamente a história aconteceu. Ou seja, é uma expressão muito usada aonde, gente, que vocês já devem ter, né, adivinhado por aí, nos contos tradicionais. Então, a gente está falando de um tipo de texto que é o quê? Conto. Como, por exemplo, esse comecinho aí que a gente já viu. Once upon a time. Once upon a time. Então, vou ler novamente aí para que você anote direitinho. Não deixe passar nada. Então, vou reler aqui, acompanhe a leitura e vou anotando. Então, o uso da expressão de tempo once upon a time, que significa era uma vez, mostra que a narrativa se trata de um texto atemporal. Pois, apesar de acontecer no passado, não há indicação de quando exatamente a história aconteceu. Por isso que eles são considerados atemporais, porque não tem um tempo específico, né, definido lá no passado de quando aconteceu. Então, é uma expressão muito utilizada, muito usada nos contos tradicionais. Vamos comentar um pouquinho mais sobre esse tipo de texto, acompanha aqui comigo. Agora, quero que vocês anotem mesmo isso daí, tá, people? A definição desse tipo de texto que a gente vai ver a partir de agora. O que é um conto? Então, anotem aí. Com certeza vocês devem ter visto em língua portuguesa, não é? Então, é a mesma ideia, tá? O que é um conto, hein, people? Então, tá valendo para o português e para o inglês também. Então, o conto é um gênero textual, ou seja, um tipo de texto marcado pelo quê? Pela narrativa curta, né? De gerar uma história curta, escrita em prosa e de menor complexidade em relação aos romances. Como assim em prosa? Como um texto simples, com parágrafos, ok? Como uma sequência normal, certo? Um outro tipo de texto seria o quê? Poesia. Você tem aquelas estrofes, não é? Então, em prosa é aquele texto que você escreve na sequência, bonitinho, com parágrafos, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Essa é a ideia de um texto em prosa, tudo bem? Então, anotem novamente aí a definição de conto. O que é um conto? O conto é um gênero textual, ou seja, um tipo de texto, marcado pela narrativa curta, ou seja, uma história curtinha, em geral, né? Escrita em prosa, ou seja, no formato de um texto comum, né? Parágrafo, primeiro parágrafo, segundo parágrafo. E de menor complexidade em relação aos romances, né? Como assim complexidade?
Porque ele é mais simples, ele diz quando é que acontece, o que aconteceu ali, quem que estava ali, quem era o personagem. Não tem nada assim mais complexo em relação aos romances, que são mais extensos, tem mais detalhes e são, né, bem grandes, dependendo do romance, certo? Então são bem curtinhos, objetivos. O que mais que nós temos a respeito desse tipo de texto? Acompanhe aqui comigo. Olha só, gente. Nesse tipo de texto, o que acontece? A introdução é a primeira parte do conto, ok? Então, os elementos presentes nessa parte quais são? Certo? Então, estou falando de quê? Só da introdução. O que tem na introdução? São alguns elementos, a gente vai ver a partir de agora. Primeiro, personagens que nós chamamos de characters. Characters. Repita aí comigo, hein? Que tem, daqui a pouco vai ter a DLI, quero vocês falando bem bonito. Characters. Characters. Que outro elemento nós temos aí na introdução? O espaço. Ou seja, é onde acontece, né, a história. É num castelo, é na floresta, okay? É numa casa, é num rio. Okay? Em inglês a palavra é space. Space. Vamos repetir? Space. Space. E um último elemento que nós temos também nessa introdução é o tempo, ok? Tempo. Quando que aconteceu, certo? Que é a palavra time. 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 Então vamos repetir comigo. Time. 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 Bem, people, então vocês puderam acompanhar aqui junto comigo esses elementos que fazem parte do conto, que é a parte da introdução, certo? Então nós temos os characters, time e space, certo? Esses elementos vão aparecer no conto, porque quando esse conto, como ele é pequenininho, tudo isso vai acontecendo, vai aparecendo durante, né, essa narrativa, durante esse texto. E agora eu quero convidá-los a ler junto comigo um pequeno exemplo de conto. Eu tenho certeza que vocês vão adivinhar logo. Não tem o título, certo? Tá lá só o texto. Eu vou ler aqui junto com vocês. E eu quero que vocês relembrem junto comigo as estratégias de leitura. Lembram-se? Pois é. O que você tem que fazer lá no skimming para a gente saber a ideia principal do texto? Ler o que? O título, subtítulo. O que mais? Se tiver imagem, você olha também. Palavras cognatas, palavras repetidas e principalmente as palavras que você já conhece, que eu tenho certeza que cada um de vocês tem um extenso vocabulário aí pelo conhecimento de mundo que você já tem, tudo bem? Vamos acompanhar aqui comigo o texto. Olha só, não tem um título, hein? Para vocês pensarem aí, que história será essa? Que conto é esse? Tenho certeza que todos já conhecem. Vou fazer a leitura aqui, tá bom? Então, the short story talks about the relationship between a creature, the beast, who falls in love with a young girl, the beauty. Upon having their love reciprocated, the creature is freed from a spell that turned it into a monster and finally returns to its human form. Então, eu acabei de fazer a leitura do texto. Vamos dar uma olhada nas palavras que podem ajudar vocês? Tem palavra repetida aí, people? Vamos ver aqui comigo? Tem a palavra creature, olha aqui, ó. Entre parênteses, está dizendo que essa creature é chamada de beast, the beast. E aparece novamente a palavra creature. O que significa creature? Criatura. Alguma coisa relacionada a um tipo de monstro, que é a palavra monster. Nossa, que conto será esse, hein, people? Mas a gente tem alguma coisa relacionada a amor, não é? Tem palavra repetida aí com amor, olha. Love, 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 certo? Tem uma palavra que você já deve conhecer, que é a palavra girl, que significa garota, não é? Girl. É uma garota o quê? Uma garota jovem, a young girl, certo?
que mais que nós temos aí? A palavra reciprocated é recíproco. Então, aqui está dizendo que eles têm um amor recíproco entre eles, certo? Aqui, turned into a monster and finally returns to its human form. Olha a palavra cognata aqui. Human, humano, form, palavra forma. Forma humana. Alguma coisa relacionada à forma humana, ok? Bom, então eu não vou ler o significado de todo o texto, só marquei essas palavras para ver se vocês conseguem identificar, certo? Esqueci de falar que essa young girl é chamada de The Beauty. Lembram da palavra beautiful? O que significa beautiful people? Beautiful é bonito ou bonita, não é? Então essa palavra beauty vem dessa palavra aí, tá? A origem dela, beauty, tudo bem? E aí, o que vocês acham? Vamos dar uma olhada então aqui junto comigo na próxima cartela, que eu acho que aí vocês vão adivinhar direitinho que texto é esse. Acompanhe. Tchan, 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 tchan. A pergunta é... Observaram a imagem aí? Qual é o conto? E aí, gente? Qual é o conto? Já viram a imagem, não é? E a resposta está aí, ó. Acompanhem. The Beauty and the Beast. The Beauty and the Beast. O que é a Beauty? É a bela. 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 E a Beast é quem? A fera, certo? Por essa imagem vocês já mataram a charada, né? Então, aqui a Beauty, não é? No caso aqui é Beast, sorry. E aqui a Beauty, que é a princesa lá, não é? A bela. Tudo bem? Então, vocês puderam observar aí nesse conto que eu acabei de mostrar para vocês, esses dois personagens, né, que fala sobre esse conto, The Beauty and the Beast, a Bela e a Fera. E nesse conto, gente, nós temos outros personagens também. Eu vou só relembrar para vocês, para quem não lembra muito bem desse conto, vamos dar uma olhada aqui nos próximos elementos que eu tenho no conto. Vamos dar uma olhada. Então, a Bela e a Fera, The Beauty and the Beast. E aí nós temos também os characters. Acompanhe aqui comigo. Characters é o que mesmo, hein, gente? Personagens, não é? Quais são os characters? Quem lembra aí? Já deve ter visto esse filme, já deve ter lido as histórias, não é? Em algum livro. Vamos relembrar junto comigo? Então, aí está, olha. Os characters, tem os personagens. Certo? Então, nós temos aqui a Candelabra, que é o candelabro, ok? Candelabra. O que mais que nós temos? Nós temos aqui o Teapot, que era o nome dele, não é? Que é uma xícara. E aqui nós temos também Teapot, que é um bule de chá, certo? Esses são alguns dos personagens que nós temos lá na história. Aqui no caso é o Teap, que é o nome do personagem. Esse aqui, o nome dele é Lumiere. E aqui é a Mrs. Potts. No caso, essa aqui é a mamãe da xicarazinha. Que como foi lançada, né, uma magia sobre eles, se transformaram nesses objetos que foram, né, fazendo parte lá do castelo, certo? Todos eles eram pessoas antes de virarem esses objetos aí, se transformarem nesses objetos. O que mais que nós temos? Já vimos os personagens, não é? Quais são os outros elementos aí desse conto? Acompanhe aqui comigo. Space. Onde é o espaço? Onde que aconteceu essa história? Acompanhe então. Então, The Village and the Castle. Então, essa história aconteceu aonde? Aqui nessa vila, no caso onde morava, não é? A Beauty, que é a Bela, e o Castle, que é onde morava a Beast,
que é a fera. Então, esse é o space, a vila e o castelo. Temos mais ainda um outro elemento sobre esse tipo de conto, não é? Que é o time. Vamos ver aí. Time. Aconteceu quando? Past, no passado. Tudo bem? A gente não sabe exatamente quando foi, porque nas histórias de tipo de conto não tem especificamente falando, certo? Por isso que a gente chama de atemporal. Tudo bem, people? Então vocês puderam acompanhar, né, essa pequena leitura sobre a Beauty and the Beast, a Bela e a Fera. Observamos todos os elementos que vocês viram, né, que a gente tem numa introdução de um conto, né, os characters, space, time, tudo bem? Vamos agora ver mais um texto. Esse também está super fácil, vocês vão adivinhar logo. Vamos acompanhar aqui comigo, vou fazer a leitura para vocês. Então não tem o título, que é para ver se vocês adivinham aí. Vamos dar uma olhada. Então, the tale tells the story of a beautiful young woman whose beauty is envied by a stepmother who tries to kill her. The young Snow White hides in the forest, in the house of 7 dwarfs, but is discovered and ends up eating a charmed apple that she receives from her stepmother. The fruit makes her choke and faint. Thought to be dead, she was placed in a coffin. While being transported, she suffered a jolt, and the piece of apple tore from her throat. So she started breathing again. The most popular version of the tale is a 1617 adaptation made into an animated cartoon. In this story, the apple poisons the young girl and makes her fall asleep in a deep sleep. The spell only ends when the girl is kissed by a prince. Então, acabei de fazer a leitura para vocês, não é? Eu vou ler algumas palavras marcadas aí para a gente ver se vocês já adivinham que texto é esse, tudo bem? Então vamos ler lá do comecinho para a gente ver as palavras que podem provavelmente nos ajudar a descobrir que tipo de texto é esse, certo? Então, the tale tells the story of a beautiful young woman. Olha ali, a palavra beautiful você já conhece, né? Beautiful, bonita ou bonito. Aqui young, que a gente acabou de ver que é jovem. E a palavra woman, que é mulher, ok? Uma linda jovem, não é? Whose beauty pode significar beleza também, né? Is envied by stepmother. Vou dar o significado dessa palavra, mas eu tenho certeza que vocês já vão adivinhar o que é. Que essa palavra se repete, ó. Palavra repetida aqui, certo? Stepmother significa madrasta. Aqui nessa linha tem assim: the young Snow White hides in the forest in the house of 7 dwarfs. Que história será que tem um número 7 e tem aqui um tipo de pessoa que é esse nome aí, dwarfs? But is discovered and ends up eating a charmed apple. Opa, essa história tem apple, gente. E aí? Tem stepmother, que é madrasta. Tem um nome aqui que é Snow White. E tem um número de 7 aqui. Um tipo de pessoa. 7 dwarfs. Vamos ver mais um pouquinho lá na frente. Thought to be dead, she was placed in a coffin. While being transported, she suffered a jolt. Então, ela sofreu um solavanco, certo? Ela foi colocada em um tipo de caixão, não é? And the piece of apple tore from her throat. Throat é garganta, certo? So she started breathing again. Então, novamente apareceu a palavra apple aí, não é? The most popular version of the tale is an adaptation made into animated cartoon. Então, foi uma animação feita, né, nesse ano. E nessa história, é a mais famosa, the apple poisons the young girl. Poisons, né, envenena a young girl. And makes her fall asleep in a deep sleep. Então, fazendo-a dormir
em um profundo sono. Então, the spell only ends when the girl, a garota, is kissed, é o verbo beijar, kissed, by a prince. Então, a história só termina quando ela é kissed by a prince. Ela recebe o beijo de um quê? Um prince, um príncipe. E aqui essa palavra apple, tenho certeza que você já conhece, né? Que é a palavra maçã, ela vai aparecendo durante todo o texto, né? Vai se repetindo aqui, ó. Ok? Apple, apple, certo? Bom, tenho certeza que vocês já sabem que história é essa. A gente vai só confirmar a partir de agora. Vamos dar uma olhada. Então, já coloquei a resposta aí para vocês. Olha só, people. Qual é o conto? O conto é a Snow White. Snow White and the Seven Dwarfs. Então, você tinha lá, ó, a palavra seven, na forma, né, do numeral aqui, ó. 7, seven dwarfs. Dwarfs, anões. Então, em português, o nome é Branca de Neve e os 7 anões, certo? Então, esse é o nome do conto que a gente acabou de ver escrito. Bom, sabemos que no conto nós temos alguns elementos que a gente tem que lembrar, certo? Vamos relembrar a partir de agora aí, analisando esse texto. Nós temos quem? Os characters. Vamos ver quem são os characters. The Prince, né, que beija aí a Snow White, que é o príncipe. Evil Queen. Evil Queen é a rainha má. No stepmother, pode ser a madrasta também, né? Stepmother. The Seven Dwarfs. The Seven Dwarfs, que são o quê? Os 7 anões. Então, a personagem principal aqui, que é a Snow White, que é a Branca de Neve, e tem também o Mirror. Nesse pequeno texto que a gente acabou de ver, não aparece o Mirror, né? Mas a gente já viu os vídeos, né? As outras histórias escritas, que tem o espelho, né? Espelho, espelho meu, que a Evil Queen, a rainha má, gosta de conversar com ele, né? Que ele fica falando que ela é linda, maravilhosa. Mas a partir do momento que ele diz que é a Snow White, que é a mais bela das belas, pronto, o mundo dela caiu. Então ela procura matar, eliminar a Snow White. Bom, esse foi um dos primeiros elementos que a gente analisou nesse texto, nesse conto. Tem outro elemento também que tem que aparecer, não é? Qual é? Space. Space, que é o espaço. Onde aconteceu, gente, essa história? Space. Aqui, ó, forest, que é a floresta, certo? Por que é na floresta? Porque lá na floresta é onde moravam os 7 anões, certo? Os Seven Dwarfs. Onde mais? Castle, que é o castelo onde morava a Snow White, ok? Onde mais? House of the Seven Dwarfs. O que é isso? House. House é casa. De quem? Dos Seven Dwarfs. Então, vocês acabaram de acompanhar aí os elementos desse texto. Lembrando que ainda tem o último elemento, que é o time, que significa, né, tempo. Qual foi o tempo que ocorreu essa história? A mesma coisa da Beauty and the Beast. Foi lá no passado. Lembra que esse tipo de história é um tipo de história atemporal. A gente sabe que aconteceu lá no passado, mas a gente não tem especificamente onde aconteceu, né? Tudo bem? Bem, então vocês acabaram de acompanhar aqui a definição de um tipo de texto que é o conto, certo? Espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula e nós finalizamos por aqui. A sua aula continua no próximo vídeo.